Mas o vida faça você mesmo, então eu resolvi montar a minha escrivaninha. Aí eu tô mostrando pra vocês que eu recebi tudo, né, da escrivaninha. Eu comprei na Madeira, vou deixar aqui na descrição o modelo que eu comprei, tá? Eu olhei várias avaliações de várias pessoas pra poder escolher esse modelo. Claro, olhei a medida, o tamanho de onde eu queria colocar, né, claro, a escrivaninha. E aí escolhi. A primeira coisa que você faz quando você recebe, você vai montar, principalmente em quarentena, né, gente? Não dá pra contratar alguém pra vir montar. É olhar, claro, as instruções. E no meu caso, o que eu fiz foi olhar quais eram os pedaços. Como eu mostrei ali, eu separei todos os pregozinhos também e fui marcando de lápis cada numeração, porque na instrução eles colocam um número para cada pecinha. Então isso facilitou, né? Claro que prego não dava para eu colocar um número, mas eu já fui separando, identificando qual era cada um, porque se você colocar errado tem uns que são muito parecidos, então para facilitar. Uma coisa que eu fiz, eu comprei essa parafusadeira da Tramontina, e me ajudou muito. Ela tem essa extensão, se você quiser usar, ou então você usa ela menorzinho, só com a parte do parafuso não, né? Da chave de fendazinha. E aí, assim, eu vou mostrar no final como é que ficou, né, tudo direitinho pra vocês, mas vou mostrar mais ou menos como é esse processo pra se você tiver algum móvel em casa que você queira, né, montar. Mas vai ser bem rapidinho, eu vou mostrar os processos bem rapidinho. E aí ele vem com essas madeirinhas, né, que você encaixa. E aí eu fui fazendo tudo assim, na ordem que tinha lá nas instruções. Essa parte da gaveta é bom ter muito cuidado, né? Esse parafuso, como ele era bem pequenininho, então assim, além de você ter uma parafusadeira, eu acho que é interessante você ter uma chave de fenda assim, manual. Porque nem todos os parafusos você vai fazer com a parafusadeira. Às vezes a parafusadeira para quando é um parafuso mais duro, né? Então isso me ajudou bastante. E aí eu ia olhando a numeração de cada um e fazendo. Outra coisa, quando você compra, geralmente na instrução ele já diz qual é o material que você vai precisar. Mas eu também peguei tesoura, peguei outras coisas que eu achei que eu poderia precisar, martelo, que nem tava lá indicado, né? Mas normalmente o que você vai usar é exatamente o que está indicado ali na instrução que eles entregam junto com a escrivania, o móvel que você vai utilizar. E aí eu fui colocando, encaixando cada parafuso, cada itemzinho, né, que tinha a indicação. E a outra coisa também que é importante é assim, às vezes, como é que eu sabia qual era aquela parte? Lá tinha, número 6, então essa aí é a número 6. Como é que eu identificava? Ou número 12. Eu ia aí na lista de peças, você tem a medida e a quantidade que você tem daquela peça. Então eu peguei minha trena, ia medindo para ter certeza que aquele era o número 12, que aquele era o número 6. E foi assim que eu separei todos e fui marcando, né, vendo a medida deles. E aí, por exemplo, tinha também, além de ter a numeração de cada peça, tinha também cada parafuso, como eu falei. Então, e tinha uma imagem do parafuso, então dava pra você identificar, apesar que tinha uns que eram bem parecidos, bem parecidos, então eu ficava meio na dúvida. E aí, sempre olhando, né, qual era essa peça, qual eram os parafusos que eu ia precisar para aquela peça específica, aí eu já ia separando. Aí a imagem que eu falei que tem cada identificação de cada parafuso. Então, por exemplo, tinham dois que eram pequenininhos, mas só um que tinha essa cabeça assim um pouco diferente. Então dava para você identificar e ver qual era aquela peça. Essa aí é o puxador. Esse puxador foi até uma coisa que foi um pouco, não diria difícil, mas que eu tive que, na hora, inventar. Por quê? Quando você olha na madeira, tem 2 furos. E quando você olha na instrução, depois eu vou mostrar pra vocês, também aparecem 2 furinhos. Como se esse puxador, ele tivesse 2 furos. E quando eu peguei a peça, só tinha um. Então, o que é que eu fiz? Eu medi a peça, né? Cheguei entre esses 2 furos e fiz um furo no meio, pra ficar exatamente no meio, né? Centralizado. Pra que a gaveta não ficasse com... Aí, ó, que eu mostrei, ó. Tinha 2 furos... E ele veio com um som. Mas no final deu certo. Como eu falei, eu peguei bem no meio dos 2 furos, fiz um furinho e consegui solucionar o problema, né? Deveria até sobrar mais desse parafuso, né? Agora pensando, mas não sobrou. E aí eu fui fazendo cada peça, olhando cada uma delas, né? O que é que eu precisava encaixar. Outra dica é porque assim, às vezes eles veem essa madeirinha, ó, eu querendo colocar no lugar errado. Esse que tem essa bolinha é porque tem depois um encaixe que você faz pra fechar. Então, às vezes estava meio duro ou difícil de você colocar no lugar. Então, o que é que eu fazia? Eu colocava ele
e dava por exemplo, tá muito duro de colocar, eu não consegui com a mão, você pode fazer isso no chão, dar umas porradinhas. Não aconselho fazer em cima da madeira, porque eu fui fazer isso em cima de uma madeira e acabei furando ela, gente. Pois é. Ainda bem que ela não é muito aparente na peça. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz pra esconder, né, a besteira que eu fiz. Então, a ideia é pegar um martelo mesmo e martelar no lugar que você tá querendo, né, reforçar. Claro que tendo cuidado, como eu falei, ter cuidado pra não furar a peça, né? E aí eu tô montando a gaveta. E pra montar a gaveta, às vezes, essa lateralzinha, tá vendo que vem assim um traço, né? Uma linha fininha, ela vem ainda com um pouco, eu não sei se chama fuligem, um restinho de madeira, né? Que fica aí nesse espacinho. Então eu tive que limpar, não sei se vocês viram que tava caindo pozinho. E aí depois eu vinha sempre assim, eu encaixava as duas laterais, ou seja, você tem o fundo da gaveta, encaixa as duas laterais, depois você encaixa a parte do meio, né? E depois você encaixa a parte da frente. E aí, aquilo que eu falei, vai ter uns botãozinhos, né? Que é esse aí, que você coloca no lugar, né? E ele pega e encaixa. Depois você pode vir ou com a parafusadeira ou com uma chave de fenda mesmo, e ele vai, né, encaixando e deixando fixo. Essa é a gaveta. E aí funciona bem direitinho, assim, ela fica bem rígida. A minha, assim, ficou ótima, não teve problema nenhum a gaveta. E aí, depois que você fez essa parte, você tem que colocar as rodinhas, né, pra gaveta ir rodando, né, e abrir e fechar. E aí ele indica, né, onde é que você vai colocar e o que é que eu faço. Como eu falei, às vezes você precisa de uma chave de fenda, assim, que não seja só a parafusadeira, um martelo, porque aí primeiro você fixa esse parafuso no lugar e depois que ele já tá fixo é que você vai vir com a parafusadeira e encaixar ele. Por exemplo, nessa parte aí de baixo da gaveta, ela é mais fácil até de você furar. E com a parafusadeira só, ele fica mais difícil, porque claro, o parafuso ele sai correndo, né, e tal. Olha aí, ó, machuquei meu dedo, ficou roxo, de tanta força que eu fiz. E aí, eu fui encaixando, né, em cada um dos lugares, primeiro com a chave de fenda, né, como eu falei, e depois eu vinha com a parafusadeira. Eu achei legal dar essas dicas pra vocês, porque às vezes a gente vai montar um móvel e isso tudo eu fui descobrindo na hora, né. Eu fui pegando porque eu não tava conseguindo fazer e fui fazendo cada coisa. Aí a gaveta já está pronta, maravilhosa. E aí eu fui fazer o pé. E aí o pé eu fiz um lado já, e o pé encaixa também, sabe? Era só colocar aqueles parafusos que eles indicaram lá nas instruções, depois você encaixava nessa parte aí dessa madeira e colocava aqueles mesmos botõezinhos que eu mostrei na parte anterior para poder fixar. E aí depois é que você ia pegar e fixar o outro pé, que foi aí também que eu acabei me atrapalhando um pouco. Mas assim, como foi a primeira vez que eu montei um móvel, eu fiquei super feliz com o resultado final, porque no final eu consegui, né, montar ele todo sozinho, sem a ajuda de ninguém. Né? Até poderia ter pedido aqui a ajuda do meu marido, mas não, eu queria realmente montar sozinha. E aí, pra essa parte de fixar as duas pernas, né, ela vem com essa parte de madeira, e o que que eu fiz? Eu peguei a parafusadeira, já fui colocando todos os parafusos, né, só que deixando um pouquinho pra fora só, porque aí na hora eu consegui identificar aonde colocar o outro pé e encaixar no pé que já tá ali em pé, né, que ele já vem com aqueles furinhos em cima. A única coisa, gente, é que na hora eu me atrapalhei e não sei se dá pra ver que tem os dois parafusos e tem um furo na frente. Isso era pra ficar atrás, então eu tive que refazer isso aí. E aí, pra o pé, uma coisa que eu fiquei vendo muita reclamação de outros tipos de escrivanias é que elas ficavam um pouco bamba. E essa eu não vi nenhuma reclamação quanto a isso. E eles mandaram esse aí, que é como se fosse um protetor, né, principalmente pro seu chão. Ai, gente, tá ventando, chovendo demais, não, por favor, não reparem o barulho. Então, deixa eu tentar ir pra outro ambiente, pra ver se melhora um pouco esse barulho. Então, o que eu fiz foi colocar esse, né, que é bem simples, como vocês viram, só bater no martelo mesmo. E ficou muito fixo e ficou ótimo, assim, eu gostei até desse tipo de proteção para o chão. É um plásticozinho, mas o parafuso ele fica dentro, né, como se tivesse um buraco no meio. E aí eu fui montar a parte, como se dissesse a base, né, a base que vai ser onde você vai fixar também o pé. É muito parecido com a gaveta, é como se fosse uma gaveta gigante, né, então da mesma forma eu fui primeiro encaixando, um pouquinho diferente porque a gaveta você encaixa
as laterais, né, na parte do fundo, e essa você, depois que você vai encaixar essa parte de trás, então você encaixa uma parte. Tem outra coisa que eu fiz errado, gente, eu tinha colocado ao contrário, mas aí também foi simples, né, eu já consegui botar, que aquela parte, aquele botãozinho era embaixo da escrivaninha. E aí tem um parafuso pra fixar essa parte do meio, já que eu tenho 2 gavetas, né, e aí eu coloquei esses parafusos também no fundo pra fixar. Como eu falei, por exemplo, eu vim com a parafusadeira, ela não conseguiu ir até o final. Aí, como eu falei, tá vendo? Eu consegui inverter, tive que inverter a parte dos pés. Essa parte branca que vocês estão vendo aí é porque eu consegui fazer um furo, gente. Mas ainda bem que era o fundo e a gaveta vai ficar por cima, então não dá pra ver. Então, o lugar que eu fiz uma besteirinha foi no fundo. E aí ele tem também como se fosse em L para poder ficar fixo. E no final, a última coisa que você faz é botar o tampo de cima, que é simples também, é só colocar um encaixe. E assim como as outras partes, tem aquele botãozinho que você bota na lateral e fixa. E pronto, a escrivaninha já está pronta, né? E aí só foi encaixar as 2 escrivaninhas, né? Ou as 2 escrivaninhas, ó, Luca, as 2 gavetas, né? E as gavetas ficaram ótimas também. E aí mostrando um pouquinho, né, do cantinho, porque como vai ser uma área de estudo e também para eu colocar, usar minha maquiagem, eu também criei um mural, porque eu tô fazendo umas aulas de desenho, e coloquei ali do lado como inspiração. Consegui manter o meu gaveteiro do lado, que é ótimo, porque eu consigo colocar outras coisas ali na lateral, né? Então, uma gaveta, eu ainda não preenchi minhas gavetas, meu próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu vou organizar a minha gaveta. E aí, um lado, eu acho que eu vou colocar as maquiagens, assim, que eu tô querendo usar, que eu tô querendo experimentar, mais pro meu dia a dia, né, meio que a minha gaveta cápsula. E do outro, eu vou colocar mais a parte de trabalho, né, meus cadernos, lápis e tal, pra usar como escrivaninha. Então, a escrivaninha penteadeira, ali tá o espelho também, né, que eu comprei. E aí, como eu falei, eu quis colocar esse mural, assim, meio que pra fazer inspiração. Ainda tô na dúvida se eu vou manter ele, talvez depois de um tempo eu bote um quadro mesmo, aí na lateral. E ali tá o meu quadro que eu fiz de DIY, né, faça você mesmo, e que depois eu vou mostrar ele na parede. Então, gente, foi isso, né, espero ver vocês no meu próximo vídeo, mostrando como eu vou arrumar a minha gaveta. Obrigada por ficar até o final, né, e se inscreva no canal.